Olá, tudo bem com vocês? Hoje, no Pergunte ao Catequista, vamos conversar um pouco sobre o que é ser santo. É possível ser santo hoje? Responder uma pergunta como essa, o que é ser santo, não é tão simples assim. Até pode parecer quando nós olhamos para Deus e a Ele dedicamos a nossa vida. Ou melhor, alguns poderiam dizer assim: ser santo é fazer a vontade de Deus. Ser santo é fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade de Deus como? Apenas observando os 10 mandamentos? Observando os mandamentos da igreja? Ser santo, penso que vai muito além disso. Há poucos dias nós celebramos grandes santos da Igreja Católica, né? Todos os dias nós temos um santo como referência, como lembrança, como memória. Todos os dias nós celebramos a vida de um santo, mas há poucos dias nós celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus, celebramos São Padre Pio, celebramos também São Francisco de Assis, celebramos Santa Faustina Kowalska. Então, quando nós olhamos para estas pessoas, nós vemos identidades diferentes, vivências diferentes, mas com uma grandeza de vida muito próxima à de Jesus Cristo, não é? Então, cada pessoa vive de maneira diferente, experiências diferentes em relação a Deus e constrói a sua santidade dentro da sua própria realidade, dentro da sua própria vida, de tudo que está ao seu entorno. Então, nós poderíamos acrescentar a esta experiência de fazermos a vontade de Deus, tal qual Ele deseja para cada um de nós, para que possamos construir uma vida santa. Penso que nós poderíamos acrescentar ainda uma observância mais profunda, fazendo uma leitura até da espiritualidade franciscana. É preciso que nós façamos 3 movimentos importantes na direção de Deus. E esse movimento na direção de Deus, ela não é exclusivamente apenas para Deus nesse processo de construção de santidade. O primeiro passo para que nós possamos amadurecer santamente em nossa vida é observarmos, é escutarmos a palavra de Deus, ou seja, estar diante da palavra de Deus. Então, quando nós vamos à missa, por exemplo, nós estamos sempre diante da palavra de Deus e invocamos o Espírito Santo que nos abra ao entendimento, né? Com esse dom do entendimento à palavra de Deus. Então, nós estamos ali para assimilar de fato o que Deus deseja da minha vida, do meu fazer-se ser como cristão no mundo. Então, o primeiro movimento, o primeiro passo é estar diante da palavra de Deus. O segundo passo é estar diante de Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. É estar diante do altar de Deus, é estar vinculado à Eucaristia, a esse sacrifício de Cristo. Só estando vinculado ao sacrifício de Cristo é que nós podemos entender profundamente a fidelidade de Cristo a Deus, a sua entrega total a Deus. Então, se no primeiro momento nós estamos diante da palavra de Deus, num segundo momento nós precisamos estar diante da palavra de Deus encarnada, diante do próprio Cristo como projeto concreto de existência na nossa existência. E isso se faz no altar, na Santa Missa, quando nós nos dirigimos
para o altar e nos alimentamos de Cristo eucarístico. E um outro momento, o terceiro passo, eu diria, para essa caminhada de santidade, é estar diante do outro, do próximo. Porque o outro, o próximo, ele é a imagem e semelhança de Deus tal qual eu sou. Se num primeiro momento eu construo a minha santidade observando a palavra de Deus, colocando Cristo concretamente na minha vida como alimento, eu preciso fazer essa experiência então de santidade na vida do outro. A minha vida como cristão passa pela vida do outro. O meu caminho como cristão que constrói uma santidade, ele tem que passar pela vida do outro, porque nós estamos ligados como família, como comunidade, juntos, congregados juntos, numa igreja. E não só aos membros da igreja, a todas aquelas pessoas que estão à minha volta. Então, quando eu faço a minha experiência de santidade, quando eu faço o movimento de construção da minha santidade, que não é fácil, primeiro estar diante da palavra de Deus, estar diante de Cristo na Eucaristia e agora me colocando a serviço ao próximo, amando o próximo, vivendo a justiça, vivendo a fraternidade. Quer dizer, esse terceiro passo é muito exigente. Se já é exigente estar diante da verdade, que é a palavra de Deus, e da verdade, que é Cristo na Eucaristia, como é que eu me posiciono, como é que eu me coloco diante do outro como verdade absorvida, vivida a partir da palavra de Deus, a partir de Jesus Cristo. Então, não basta, creio que, apenas fazermos a vontade de Deus orantemente, né? A santidade ela pode ser construída já nesse primeiro passo de espiritualidade profunda, de oração profunda. Mas nós não podemos esquecer que a nossa oração, né, o nosso diálogo com Deus, ele precisa produzir frutos concretos na minha vida. É uma relação de diálogo com Deus em que ele me orienta para as coisas que precisam ser realizadas na minha vida. A nossa oração, portanto, ela deve ser contemplativa, mas também prática. Ela tem que produzir em nós frutos. E o movimento da oração é aquela que se dá quando nós observamos, lendo a carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14. A fé sem obra é morta. Então, eu tenho que partilhar a minha vida. A minha vida orante diante de Deus, ela precisa fazer esse movimento de encontro com o outro, que é a imagem e semelhança de Deus. Penso que também outras pessoas podem ter uma visão um pouco diferente sobre o que é ser santo, não é? Como ser santo hoje. Então, penso que a gente deva se colocar numa observância mais amadurecida da palavra de Deus e menos triunfalista, vamos dizer assim, não é? A gente precisa ter os pés no chão nessa relação com Deus. Nós nos colocamos diante de Deus, nos elevamos em oração a Deus, mas nós vivemos aqui e precisamos construir a nossa vida em relação aos outros. Eu não posso ser santo sozinho. Eu tenho que salvar outras pessoas com a minha santidade, com a minha vida. Nós temos como exemplo Jesus de Nazaré, o santo dos santos, mas que não guardou a sua vida para si mesmo. Ele saiu de si e foi ao encontro do outro, principalmente do outro que mais precisava de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus. E não é possível fazer isso apenas observando a palavra de Deus e não celebrando isso
com a Eucaristia. Não é possível apenas celebrar isso na Eucaristia sem viver com dignidade a palavra de Deus. Lá na missa eu sou uma coisa e fora da missa eu sou outra coisa, eu sou outra pessoa. Então eu preciso colocar esses 3 momentos em sintonia, em diálogo, para que a minha vida vá se transformando, vai criando essa dinâmica de santidade, colocando-nos diante da palavra de Deus, diante da Eucaristia e diante do outro. Como eu disse, não podemos ser santos sozinhos, não podemos criar essa dinâmica, essa perspectiva de construir uma santidade isolada uns dos outros. E essa construção de santidade, ela não deve ser algo para nos engrandecer. Isso deve acontecer com naturalidade. Buscamos a santidade, mas isso tem que acontecer dentro de uma naturalidade, de uma vivência, de uma experiência concreta de vida neste mundo. Então, observemos com cuidado e com carinho a vida dos santos à nossa volta. Faça uma leitura da vida de Santa Teresinha e veja como ela conseguiu fazer uma experiência de santidade, não observando grandes coisas, mas pequenas coisas ao seu entorno. Veja São Francisco de Assis, que construiu a sua santidade buscando viver radicalmente a pobreza em Cristo. São Padre Pio, no sofrimento e na entrega às pessoas, no querer ouvir, no querer escutar, no querer cuidar dos pecados das pessoas que estavam à sua volta. E Santa Faustina, conhecida como a apóstola da misericórdia, que nos aproxima desse Deus amoroso e misericordioso. Então, que nós possamos fazer experiências de santidade, mas nunca de forma egocêntrica, periférica, sem comprometimento, sem entrega, sem a vivência concreta da minha realidade com todas as realidades à minha volta. Penso que ser santo hoje não é fácil, mas é possível. Basta que nós nos abramos para a vontade de Deus, para a palavra de Deus, para o Cristo feito alimento para esta caminhada de santidade, mas também nos abramos cada vez mais para o outro, para o nosso próximo. Tudo de bom para vocês, um grande abraço.